Vamos para mais uma questão teórica aí importante, tá? Aí eu ainda coloquei aí, ó, para vocês. A quantidade de energia térmica de um corpo depende de sua temperatura, ou seja, a quantidade de energia térmica de um corpo é função de sua temperatura e do número de partículas que possui. Assim, mesmo as temperaturas do leite e da colher sendo iguais, seus números de partículas podem não ser o mesmo. Então eu teria que ter mais informações, bem mais informações, para dizer que eles, quando atingem o equilíbrio térmico, têm a mesma energia térmica. Isso aí a gente deixou bem claro. Olha, mais uma questãozinha aí. Vamos tentar responder essa daí, vestibulando. Vamos lá. Você sabe que o aprendizado da física também se faz por meio da observação das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Faça um experimento. Caminhe descalço sobre um carpete ou um tapete e sobre um piso cerâmico, como o do banheiro da sua casa, por exemplo. Você vai notar que o piso cerâmico parece mais frio do que o tapete, apesar de estarem à mesma temperatura. Essa diferença de sensação se deve ao fato de, para cá, vestibulando, se o tapete está lá na sua casa e está lá o piso do banheiro, a cerâmica, se os dois estão lá há anos, há tempo, né, eles possuem ali, que eles estão no mesmo local, vamos supor, durante uma noite, você vai lá de 3 horas da manhã, eles estão lá no mesmo local, eles estão à mesma temperatura. Agora, o que é que acontece? Até porque estão os dois, se um tiver temperatura mais que o menos, durante a noite toda ia haver troca de calor, até que eles ficam à mesma temperatura. Agora, quando você pisa no tapete, você tem uma sensação diferente de quando você pisa na cerâmica. Então, você tem a ideia de que a cerâmica está mais frio que o tapete. Por que isso? Se nós sabemos que pelo equilíbrio, por eles estarem lá há tempo juntos, já estariam em equilíbrio térmico. Se eles estão à mesma temperatura, por que essa sensação de frio? O que acontece é que tanto o tapete aí como a cerâmica, tá? Ele vai ter o seu coeficiente de condutividade térmica. Ou seja, a cerâmica, ela vai roubar, vamos assim usar esse termo, né? Vai roubar, né, aquela parte da sua energia térmica, né, mais rápido, aquela parte da sua energia térmica que passa para ela e naquele instante onde você está tocando, ela vai roubar mais rápido. Então a transferência de calor vai ser mais rápido no seu corpo para a cerâmica, devido à condutividade térmica da cerâmica, ela ser um bom condutor de calor, tá certo? Então, quando você toca, por exemplo, num objeto metálico, você também tem essa sensação que o objeto está mais frio. Na verdade, é a transferência de calor que é mais rápido, o fluxo de calor que é mais rápido, porque a sua temperatura é a mesma, a do carpete é a mesma, do tapete ou do piso cerâmico é a mesma, ou do trinco da porta é a mesma. O que faz com que você tenha uma sensação diferente é exatamente devido à condutividade térmica do material que você tocou. Uma coisa é você pisar na cerâmica, outra coisa é você pisar no tapete, ok? Beleza? Então, vamos continuar. Vou repetir aí rapidamente a questão e a gente vai para as opções. Você sabe que o aprendizado da física também se faz por meio da observação das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Faça um experimento. Caminhe descalço sobre um carpete ou um tapete e sobre um piso cerâmico, como do banheiro da sua casa, por exemplo. Você vai notar que o piso cerâmico parece mais frio do que o tapete, apesar de estar à mesma temperatura, no mesmo local. Essa diferença de sensação se deve ao fato de, aí nós falamos, letra D, a condutividade térmica do piso cerâmico ser maior que o tapete. Então, esse coeficiente aí de condutividade térmica faz com que o calor flua, né, mais rápido, né? Tá certo? Aí você tem uma ideia, tem a sensação daquele corpo estar mais frio, tá? Mas ele vai estar, na verdade, à mesma temperatura, ok? Como foi dito no texto. Então, lembre-se disso. Quando você pisa no piso cerâmico ou num tapete e vê que o piso cerâmico está mais frio, como o texto disse, na verdade eles estão à mesma temperatura. Agora, como eles possuem coeficiente de condutividade térmica diferente, então o calor vai fluir mais rápido em quem tem uma condutividade térmica maior. Aí você tem
essa sensação. Essa sensação é explicada através da condutividade térmica. Vai para cá, para cá, para cá. Quando você pega uma lata lá de cerveja, lá, hoje foi um feriadão, você pegou lá a lata de cerveja. Quando você pega, você tem a sensação que ela está, né, mais fria do que um outro copo, outra coisa que esteja lá também lá na geladeira, né? Então o que é que acontece? Na verdade, o metal, o alumínio que forma aquela cerveja, ele tem uma condutividade térmica muito elevada. Então a transferência de calor muito rápido, flui um calor muito rápido aí, tá? Devido ao alumínio ter essa condutividade térmica. Então você tem aquela sensação de estar muito mais frio a latinha de alumínio, ok? Vamos para a próxima questão, ainda questões aí teóricas também sobre essa parte de calor e temperatura. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo a televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas. Um lençol, um cobertor, um edredom. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas. E só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Então vamos reler. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo a televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas. Lençol, cobertor, edredom. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas. E só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Então tá aí você na sala assistindo televisão, frio danado, tá? E depois vai para a cama. No início a cama está fria, depois você nota um aquecimento. Identifique as proporções verdadeiras. Aí ele diz: eu acho que aqui, vamos voltar aqui. Faltou só a pergunta, que ali já era uma outra questão. Peço perdão que ao vivo é assim mesmo. Então vamos reler e vamos responder. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo a televisão. Após algum tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas. Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois de algum tempo o local se torna aquecido. Então, o que é que acontece para se tornar aquecido? Acontece que o lençol, o cobertor, a coberta, tá certo? Ela é um mau condutor de calor. Seu corpo está na temperatura mais elevada do que o ambiente que está lá. Se você está sentindo frio, é porque a temperatura TA do ambiente está menor do que a temperatura do seu corpo. Aí o que é que acontece? O seu corpo tem uma energia térmica, né, que devido a essa diferença de temperatura vai começar a fluir, ou seja, vai originar o calor. Só que esse cobertor não permite que esse calor, na verdade dificulta que esse calor vá para o ambiente. Então se dificulta essa passagem do calor, termina você ficando ali aquecido pelo cobertor. Mas quem está ali aquecendo é sua própria energia térmica, tá certo? Ok? Lógico que você vai ocorrer aí o calor, então você olha para cá, para cá, para cá, você está alimentado. Se você não está lá, por exemplo, sua temperatura em torno de 36 graus, numa noite fria, vamos supor aí que tem aí 20 graus. Então, como o seu corpo está uma temperatura e o ar está uma temperatura diferente, então vai aparecer aí um calor. E o calor vai fluir do seu corpo para o ambiente. Então você vai ter aquela sensação de frio. Lógico que o seu corpo, o metabolismo dele vai ocasionar reações, o metabolismo, né, para que seu corpo mantenha essa mesma temperatura. Você não vai atingir o equilíbrio térmico com o ar, tá certo? Diferente quando você tem um corpo de 36 graus e coloca no ar que tem 20 graus Celsius no ambiente, ele vai aparecer aí diferente temperatura, vai haver troca aí de energia térmica, vai aparecer o calor e com o tempo eles vão estar a mesma temperatura, sei lá, 20, 25 graus Celsius, 2, aí deixa de existir calor, mas no seu caso não. Você não chega a 25 graus Celsius porque o seu metabolismo continua fornecendo, né, aquela agitação das suas moléculas para você continuar com a temperatura do seu corpo, em torno de 36, 36,5 graus Celsius, ok? Mas quando você usa o cobertor, o que acontece é que o cobertor dificulta essa passagem
né, esse fluxo de calor, ele dificulta. Se dificulta, termina você ficando aquecido e seu organismo trabalhando para manter você sempre essa mesma temperatura, e como o ar está a uma temperatura diferente, vai surgir uma energia térmica em trânsito, um fluxo de calor seu para o meio ambiente, e o cobertor dificulta esse fluxo de calor, que aí termina lhe aquecendo. Então, voltando aí para a telinha, ó, tá certo? Essa é a explicação, que seu cobertor é um mau condutor de calor, né, fazendo com que a energia térmica em trânsito, né, do seu corpo que iria para o ambiente tenha dificuldade para chegar no ambiente e permanece ali lhe aquecendo, ok? Essa seria a resposta. Vamos para mais uma questão.